Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Está no ar, a partir de agora, o programa Panorama Jurídico. E você pode participar pelas redes sociais e pelos telefones que já estão aí no seu vídeo. O assédio moral é uma situação desagradável que o trabalhador passa quando ele é humilhado e constrangido durante a jornada de trabalho no exercício de sua função. O assédio moral é mais comum em relações hierárquicas, autoritárias, em que predominam condutas negativas, relações desumanas e antiéticas de longa duração de um ou mais chefes dirigida a um ou mais subordinados. Essa atitude desestabiliza a relação da vítima com o ambiente de trabalho, forçando-a muitas vezes a desistir do emprego. O terror psicológico no trabalho tem origens psicológicas e sociais que ainda hoje não foram suficientemente estudadas. Como o empregado deve agir nesses casos de assédio moral? Se o assediado não encontra espaço inicial de resistência e apoio dentro da empresa, deve partir para outros espaços. É recomendável ir à Delegacia Regional do Trabalho, DRT, ao sindicato da categoria, Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho. Configura-se dano moral, situação de assédio moral, por exemplo, constrangimento de subordinado a carinhos não solicitados e indesejados no ambiente de trabalho, associado a cobranças públicas de regularização de situação financeira particular e dissociada da empresa, relações desumanas e antiéticas de longa duração e outras mais. O dano é indenizável com o critério pedagógico e punitivo. É importante lembrar que você deve reunir provas para levar à justiça, como documentais e testemunhais, mensagens do WhatsApp também, ou qualquer meio de prova de documentos nas redes sociais. Até um bilhetinho serve como prova também. O assédio moral caracteriza-se pela degradação deliberada das condições de trabalho, em que prevalecem atitudes e condutas negativas dos chefes em relação a seus subordinados. A humilhação repetitiva e de longa duração interfere na vida do trabalhador e trabalhadora de modo direto, comprometendo sua identidade, dignidade, relações afetivas e sociais. Uma empresa obrigava suas empregadas a ficar nuas, tinham as suas partes íntimas revistadas. É muito desagradável quando o empregado tem a sua intimidade violada e é obrigado a passar por revistas humilhantes e tem suas privacidades invadidas. Um exemplo comum do assédio moral é quando o superior hierárquico deixa o funcionário na ociosidade ou impede sua promoção. Vamos a um breve intervalo e voltamos já com a entrevista da semana. Não saia daí. Toda segunda e quarta, 10h30 da noite tem X-Factor Brasil. Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico. E o nosso entrevistado de hoje é o juiz federal do trabalho,
Dr. João Alves de Almeida Neto. Ele é mestre em Direito Privado e Econômico pela Universidade Federal da Bahia, é especialista em Direito Processual do Trabalho e autor de diversas obras jurídicas. É professor de Direito Processual do Trabalho no curso preparatório Alfiero. Bom dia, professor. Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui para tentar responder a dúvida da população. Realmente hoje nós vamos tentar esclarecer muitas coisas para o nosso público de casa com relação ao direito do trabalho. Sua área que é especialista, né? Então vamos tentar aproveitar ao máximo aqui a sua permanência para alguns esclarecimentos. Estou à disposição para responder qualquer pergunta que for necessária, porque o papel é fundamental do juiz também, o papel social de esclarecer o jurisdicionado. Muito obrigado. Então, o Supremo Tribunal Federal suspendeu todos os processos em tramitação perante a Justiça do Trabalho que tratem sobre a ultraatividade das normas coletivas previstas na súmula 277. O que é ultraatividade e qual o seu efeito prático no cotidiano do trabalhador e da empresa? De que forma essa decisão afeta as relações jurídicas entre o empregador e o empregado? Inicialmente existia uma súmula, ainda existe essa súmula 277 que afirmava que a norma trabalhista, a norma do acordo ou convenção coletiva, como ela tem uma duração de 2 anos, após esse prazo, ela continuaria a produzir efeitos até que um novo acordo, uma nova convenção coletiva ou uma sentença normativa viesse a regular. O STF entendeu diferente, entendeu que, numa medida liminar, numa cautelar, que suspender esses efeitos porque está se analisando se deveria se aplicar ou não a ultratividade. O que seria então a ultratividade? Os efeitos limitados à duração do acordo de convenção coletiva ultrapassar o limite imposto, que é de 2 anos. Após esses 2 anos, continuaria a produzir efeitos, mesmo perdendo a vigência. Quanto aos efeitos que poderia aplicar ou não, há uma grande discussão, até entre os juízes, se isso seria bom ou ruim, ou seja, essa decisão do STF ia produzir efeitos positivos ou negativos. Uma corrente entende que vai incentivar a negociação, outra corrente entende que vai dificultar. Eu, pessoalmente, acredito que aumentará a dificuldade de produção de uma negociação coletiva e aumentará as hipóteses ou número de greves agora na influência do negociado sobre o legislado. Do seu ponto de vista sobre esses 3 pilares. Vou tentar responder por partes. Primeiro, negociado vezes legislado. A tendência de passar uma parte do poder, que é do Estado de produzir a norma, para as partes, os sindicatos, através de acordo, convenção coletiva, regular as relações de trabalho. Acho que o nosso parâmetro, o nosso sistema sindical, eu acho que não é interessante, ainda mais nesse momento que vivemos e da conjuntura que tem os membros do Congresso. Se for para o Congresso ampliar a possibilidade de flexibilizações, ampliar a possibilidade da prevalência do negociado versus o legislado, tenho certeza que existirá um baque muito grande no trabalho, especialmente nos direitos dos trabalhadores. Essa é a minha primeira opinião quanto ao negociado versus o legislado. Sim. Quanto à terceirização, em regra, ela é maléfica, mas é um mal necessário. Eu não nego e acredito que deve existir regulamentação acerca da terceirização. Todavia, no nosso entendimento, só deve existir a regulamentação e a possibilidade da terceirização na atividade meio, na atividade fim, nunca. E se for na atividade meio, ainda há uma responsabilidade do tomador de serviço. Nos moldes similares, como já é regulado pelo TST ou sumulado pelo TST na súmula 331
do TST, quanto à possibilidade de ampliação das jornadas, acredito eu que a jornada de 8 horas, ela foi estudada para a medicina e engenharia do trabalho, verificou que 8 horas é o necessário. Ampliar vai gerar uma lesão muito grande na saúde do trabalhador. Então eu sou contra a ampliação e flexibilização para a ampliação da jornada trabalhista. E se fosse uma hipótese para diminuir a jornada, digamos 6 horas diárias, para talvez dar oportunidade àqueles que estão desempregados para abrir mais um espaço para contratar outros empregados, você acha que seria viável também ou não? Juridicamente eu acho que é interessante. Eu não sei se no plano econômico seria viável para as empresas. Porque a empresa teria que contratar mais, aumentaria os custos, e aí é uma análise específica de cada empresa. Mas juridicamente e no âmbito biológico é essencial a redução dessa jornada. Perfeito. Na sua opinião, temos uma estrutura sindical apropriada para promover a defesa do trabalhador numa negociação coletiva? Eu espero que o público me entenda, e especialmente os sindicalistas me entendam do meu ponto de vista. Nosso sindicato, nosso sistema sindical, ele tem uma origem onde foi dado o peixe e não se ensinou a pescar. O sindicato hoje em dia mais administra que conquista direitos. Então, entendo eu que o nosso sistema sindical, no modo que está hoje em dia, eu acho que tem que evoluir bastante. No modo que está hoje em dia, não é interessante para ampliação do negociato em vez do legislato. Ele não teria essa estrutura necessária hoje em dia para defender os direitos trabalhistas. Bom, quem está chegando agora, estou entrevistando aqui o juiz federal do trabalho, Dr. João Alves de Almeida Neto. Estamos tratando de diversos assuntos interessantes na área trabalhista. Você que é trabalhador, tenho certeza que você está gostando desse nosso bate-papo aqui. Você também que é empregador, certamente está gostando também, porque o assunto é para ambas as partes. Estudos da Fundação Getúlio Vargas revelam que existe uma relação diretamente proporcional entre o investimento das empresas em segurança e medicina do trabalho e o valor das indenizações conferidas pela Justiça do Trabalho. Na sua visão, quanto menor o valor deferido numa sentença, menor vai ser a preocupação do empresário em investir na prevenção de acidentes do trabalho. Partindo da afirmação que há um estudo da FGV que quanto maior o valor da condenação, maior o investimento na área de segurança do trabalho, como é uma instituição confiável, eu vou partir dessa premissa, eu não tenho dúvida dessa existência. Todavia, estou analisando no meu entendimento. Então é interessante deixar isso claro, porque eu não posso emitir juízo de valor acerca de posicionamento de colegas. Não tenho dúvidas que quanto maior o valor da condenação, o empresário vai verificar o que é melhor para ele. Se você está tendo um custo maior com as condenações, ele vai investir mais na segurança e vai efetivamente diminuir. Todavia, deixo a ressalva que esse não é um aspecto que na minha decisão eu levo muito em consideração. Eu adoto a disciplina judiciária, o que seria isso? Seguir um parâmetro do tribunal. O tribunal tem um parâmetro e eu não posso criar uma expectativa jurídica ao judicionado. Então eu sigo. É claro que eu também levo em consideração a capacidade econômica da empresa. São diversos fatores que o magistrado utiliza para quantificar as indenizações. Eu lhe pergunto o seguinte, o que é a questão indenizatória? Muitas vezes, quando se trata principalmente do dano moral, fica ao livre arbítrio do juiz. Ele, como julgador,
ele vai ter um convencimento de que aquele dano moral deve ser de um valor X. Um outro juiz pode entender que aquele dano moral deve ser quantificado em 10 vezes X. Então não é um pouco temerário para o empresário correr o risco de pegar um juiz que tenha uma caneta leve e pegar um juiz que tem uma caneta pesada que de repente pode dar uma condenação grande e outro uma condenação moderada, né? Eu não digo que é temerário, essa palavra eu não utilizaria. Eu utilizaria que gera uma insegurança do judicionado, seja empregado ou empregador. Mas é importante a população entender que é fundamental que o magistrado ele tenha autonomia. É justamente essa autonomia que garante a separação dos poderes, garante o poder judiciário para decidir. Então, eu acho interessante, é fundamental que cada juiz tenha os seus critérios e fundamente. O importante é que na sentença apresente a fundamentação pela qual se estabeleceu aquele valor de indenização. Eu apresento isso nas minhas sentenças. Ademais, eu sigo um parâmetro, como foi dito anteriormente, eu sigo um parâmetro no tribunal, porque eu já fui advogado e às vezes eu via nos meus clientes, na época que eu era advogado, eu via uma expectativa, ele via uma sentença de 100, 200 mil, já começava a gastar esse dinheiro com base nisso, mas a sentença não para, o processo não para na sentença. E posteriormente o tribunal reduzia e ele ficava com a dívida. Então é interessante seguir um parâmetro para não gerar essa insegurança para o judicionado. Perfeito. Bom, ainda na seara trabalhista, o acúmulo de função é quando, além de sua própria função, o empregado também exerce de forma não eventual a de outro cargo. O desvio de função ocorre quando o trabalhador é contratado para exercer um cargo, mas por imposição do empregador exerce outra função. Qual a sua percepção sobre o acúmulo e o desvio de função? O que os fundamentalistas e quais as suas premissas fáticas sobre essa questão? Quando eu tomei posse aqui no Amazonas, não sei quantos anos, 4 a 5 anos atrás, existia uma chuva de pleitos de acúmulo e desvio de função. Você desligaria a tomada, já pedia acúmulo de função. Isso banalizou, isso gerou uma banalização do Instituto. O acúmulo de função, ele é previsto para algumas categorias em lei, só que é possível aplicar analogicamente. E para isso, nas minhas sentenças, eu faço um estudo do Poder Judiciário, as decisões do Poder Judiciário, especialmente do TST, e estabeleço alguns critérios, alguns requisitos para que efetivamente crie uma segurança para o judicionado, especialmente para os advogados saberem, terem entendimento aquele juiz ou aquele outro, quais critérios para decidir daquela forma. Verificando a jurisprudência, você observa que o acúmulo de função é necessário, muitas vezes, a um trabalho extraordinário, além daquele valor, daquela jornada. É necessário também existir uma previsão expressa das atividades envolvidas por aquele empregado e que ele ultrapassou. Então, são vários requisitos que eu elenco para, posteriormente, eu verificar se preencheu. Tem previsão para todos os trabalhadores? Não, mas você pode aplicar analogicamente, certo? Quanto ao desvio, já foi muito bem conceituado o desvio. Eu acredito que dentre os pleitos, entre acúmulo e desvio, é mais fácil a configuração do desvio que a configuração do acúmulo. Pelo menos é essa perspectiva que eu verifico, não só no nosso tribunal, como nos demais tribunais do Brasil. Quando o senhor entende que não há um desvio, nem um acúmulo propriamente dito, mas se houve digamos assim, um trabalho maior do trabalhador, do empregado, no sentido de talvez acumular um pouco outra função, não talvez tão como deveria ser, o senhor entende que esse trabalhador merece um plus,
um adicional de algum percentual sobre o seu salário? A gente tem que analisar no caso concreto. É complicado eu falar de forma genérica. Não resta dúvida se um empregado trabalha mais, deve receber mais. Todavia, a legislação trabalhista permite cobrar do empregado que ele exerça todas as atividades que a sua condição física permite. Isso está previsão em lei. Então, se dentro daquelas 8 horas o empregador dirige a atividade pleiteando que ele faça A, B e C dentro da mesma jornada, ele está sendo remunerado por aquilo. Todavia, se preencher outros requisitos, como foi dito anteriormente, tem uma jornada, trabalha 8 horas fazendo uma função, posteriormente, mais algumas horas fazendo outra função que despenda maior energia, maior trabalho intelectual, acredito que é possível. Não é um pedido juridicamente possível, é um pedido juridicamente possível, mas é necessário preencher os requisitos. Então, partindo da primeira premissa, não tenho dúvida que se tem mais trabalho, maior remuneração. A questão da isonomia do trato do caráter sinalagmático do contrato. O salário é para remunerar uma atividade. Aumenta-se a atividade, aumenta-se o salário. Acontece muito com os trabalhadores. O seguinte, o trabalhador, vamos dar um exemplo assim, ele é eletricista. E como ele é eletricista, ele é motorista. E ele chegando lá na empresa, o empregador fala, bom, você é motorista, então você como eletricista, você vai dirigir o carro, mas você é eletricista, você está ganhando como eletricista. Se ele chegar lá na justiça e disser que ele acumulava a função de eletricista com o de motorista, nesse caso, ele teria esse direito? Como eu disse anteriormente, é necessário verificar o caso concreto se preenche os requisitos. Se ele dirige e não está exercendo a função dele pelo qual ele foi remunerado, então ele passou 1 ou 2 horas dirigindo até o local e não exerceu a função, exerceu durante 15 minutos, ele foi remunerado pelas 8 horas como eletricista. Já há uma remuneração para esse período que ele está se deslocando. Então a gente tem que verificar qual o valor do salário desse eletricista, qual o valor do salário do motorista, para a gente também analisar outros critérios. Aí nesse conjunto de critérios eu saio somando, se tiver todos esses critérios estabelecidos pela jurisprudência, eu defiro. Mas, mais uma vez dizendo, pela nossa análise estatística, é difícil a configuração do acúmulo na Justiça do Trabalho. Perfeito. Bom, quem chegou nesse momento, estamos aqui entrevistando o juiz federal do trabalho, Dr. João Alves de Almeida Neto, tratando sobre questões trabalhistas do dia a dia do trabalhador, do empregador. Então, estamos realmente muito satisfeitos com os seus questionamentos. Doutor, o direito à desconexão do trabalho é tema de salutar importância nos direitos fundamentais relativos às normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, assim como o direito à limitação da jornada ao descanso, às férias, à redução de riscos de doenças e acidentes de trabalho, todos descritos na Constituição Federal de 1988, no artigo 7º. No que consiste o direito à desconexão? Como ele se configura? Ele é passível de gerar alguma indenização? Sim, o direito à desconexão é também chamado de vários outros nomes. Direito ao lazer, direito ao não trabalho, que na verdade o próprio nome já se explica. O que é o direito à desconexão? Após a jornada efetivamente trabalhada, o empregado tem o direito de se desconectar do empregador. Ele não trabalhar, ele não está ligado à atividade ainda, não continuar trabalhando em sua residência. Esse é o direito à desconexão. O direito da desconexão é nada mais ao direito ao não trabalho. O direito ao não trabalho é um direito mãe, onde você encontra dentro dele
outros direitos fundamentais previstos no artigo 6º da Constituição Federal, tipo direito ao lazer, direito à família, direito à educação. É justamente no momento que você não está trabalhando que você está com a sua família. É justamente no momento que você não está trabalhando que você está estudando. É justamente no momento que você não está trabalhando que você está tendo lazer. Esse seria o conceito de direito à desconexão, direito ao não trabalho. Toda vez que há uma lesão a esse direito ao não trabalho, não resta dúvida, porque esse direito ao não trabalho é um direito fundamental. E toda lesão a direito fundamental cabe reparação por dano moral. Todavia, mais uma vez é interessante ressaltar, a gente não pode banalizar o Instituto. Se tudo a gente pedir lesão ao direito à desconexão, direito ao não trabalho, vai banalizar o Instituto. É possível pleitear reparação por dano moral? Sim, toda vez que tiver uma lesão ao direito ao não trabalho. Hoje é muito comum um trabalhador ficar com um celular da empresa à sua disposição. Aí ele sai do trabalho, se desconecta da empresa. Aí em um determinado momento a empresa precisou de uma emergência, pode ter sido no CPD, na manutenção, alguma coisa aconteceu na empresa e o telefone toca. Olha, nós estamos precisando de você aqui agora. Aí o trabalhador já está no seu lazer, no seu bem-estar com a família, aí ele para tudo e vai lá resolver aquele problema. Esse é um exemplo que pode acontecer. Sim, mas a gente tem que verificar a reinteração. Não é algo isolado. Mas se digamos que o trabalhador permanece sempre com esse celular e acontece sempre. Às vezes não demora muito que está acontecendo. Quase 2 dias, diariamente acontece. Ele não tem um descanso tranquilo, sempre ele está sendo importunado e ele também não recebe por isso. Tem outros institutos para remunerar essa atividade, né? Então, quando ele estiver trabalhando, ele voltar para o trabalho, ele é remunerado a hora cheia. Ele está trabalhando. Quando ele interromper o repouso dele de um dia para o outro, por exemplo, o intervalo interjornada, vai ter uma supressão de intervalo interjornada e pagamento como hora extra. Então, se ele está constantemente, ele está numa escala de sobreaviso, tem um sobreaviso, a gente tem que verificar se efetivamente, normalmente a gente utiliza isso mais para médico. Eu dou um exemplo de médico. O médico está trabalhando, depois de 24 horas por dia, pode ser chamado para fazer o parto. Isso pode gerar o regime jurídico, a permanência do stand-by, ou seja, estar sempre à disposição, na minha concepção, pode gerar uma lesão ao direito fundamental ao não trabalho, a desconexão e, por via de consequência, reparação por dano moral. É bom deixar claro que é possível acumular esses pleitos, porque são bens jurídicos distintos. O intervalo tem algumas finalidades, não é só biológica, tem social e econômica. Então, isso depende do advogado pleitear, porque o juiz está limitado ao pedido. Bom, meu mestre, infelizmente nosso tempo chegou ao final, nosso tempo é muito exíguo. E quem chegou agora no final, nós estamos aqui entrevistando o Dr. João Alves de Almeida Neto, é juiz federal do trabalho. Ainda temos um tempo para o senhor fazer suas considerações finais. Aquilo que não falamos, que só acha interessante de dar uma pincelada, conversar um pouco sobre isso daí, você pode fazer suas considerações finais, que vai ser um prazer para todos nós. Na verdade, eu queria agradecer o convite e me colocar à disposição. Como juiz do trabalho, eu tenho essa função, como eu disse no início, uma função social de esclarecer as dúvidas no plano teórico. Então, de forma aberta, eu posso esclarecer. Eu estou sempre à disposição do dicionário, da população, que tiver alguma dúvida, posso voltar, esclarecer outros temas. Foi um prazer estar aqui hoje. O prazer foi todo nosso. Pode ter certeza que o público de casa também gostou muito, com toda certeza, porque o senhor fez numa linguagem acessível a todos. E
Agradecemos muito sua presença aqui mais uma vez. E o programa Panorama Jurídico de hoje fica por aqui. Agradecemos a audiência, todos que participaram pelas redes sociais. Tenham um excelente final de semana e até o próximo sábado.